Então, começando aqui, o Paulinho já fez a oração, chegou aqui o nosso amigo Arrigo Araújo, né, também vai participar com a gente, fica à vontade. E vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta que eu faço, Paulo Henrique, é: quem vence o mundo? Quem vence o mundo, né? A gente até comentou aqui, né? Estando com Cristo é vencer ou vencer, né? Mas o estar com Cristo não é simplesmente eu declarar isso, né? Eu estou com Cristo, né? O que é que me faz eu estar com Cristo, né? Qual é a prova de que eu realmente posso vencer o mundo, né? Essa é a pergunta. É Quem vence o mundo? na primeira parte, né, do verso de 1 João capítulo 5 verso 4, porque essa pergunta, né, quem vence o mundo? É muita coisa, o mundo, né, o mundo de Aham. pecado, o mundo mal. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, todo que é nascido de Deus vai vencer o mundo. Então, o que é ser nascido de Deus? Aí nós lembramos da mensagem que já foi passada aqui, do batismo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode nem ver nem entrar no reino de Deus. Então, para vencer o mundo, você precisa nascer de novo, né? Passar pela experiência do batismo, ter uma transformação de vida que o Espírito Santo faz isso. Né? Muito bem. Nascer, nascido de Deus, né? Vence o mundo. Ok. Muito bem. A próxima pergunta é: na vitória de quem pode o cristão regozijar-se sempre e animar-se, né? Na vitória de quem, né? Por quê? Porque se Cristo não tivesse vencido, estava tudo perdido. Por mais que você fizesse obras, nenhuma poderia, né, você obter a salvação, né? Obter a vitória, né? Então, aí eu pergunto, na vitória de quem pode o cristão regozijar-se sempre e animar-se? João capítulo 16, o verso 33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é na vitória de Cristo que nós podemos também vencer, porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele disse que Cristo ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então ele foi tentado todas as coisas, não cedeu, né, não pecou, e nós que somos tentados podemos assim vencer, ter a vitória, porque ele teve em primeiro lugar, né? Ele é o nosso modelo de vitória supremo. Então, cada um de nós, estando com Cristo, nós também podemos vencer. E Jesus falou: olha, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é uma promessa assim: Ter, vocês também vão vencer, né? ter Estiverem comigo. bom ânimo nas aflições. E o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo demonstrou isso, né? De sentir prazer nos sofrimentos, né? No sofrer por Cristo. Isso é importante. Ok. Quem pode vencer o mundo também? Eu queria deixar as perguntas com o Arrigo, né? Enquanto o Arrigo está se preparando ainda, Já me preparei, já. já se preparou, já Tá ligou aqui. tudo aí. Então, não sei se você está com estudo aí, Tô sim. Arrigo. Então, eu vou deixar as perguntas contigo, Certo. certo? E Paulo Henrique responde. Ok. E eu fico aqui no controle da mesa de som. Se eu quiser comentar alguma coisa, eu comento, certo? Pergunta 3. O que é que diz aí? A pergunta 3 foi. A Isso. pergunta 3 diz o seguinte: quem pode vencer o mundo também, né? A gente viu aí que Cristo, né? Venceu, né? Ele venceu. E quem é que pode vencer? Será que só Cristo pode vencer? Será, Paulo, que só ele, por ele ter todo esse poder, só ele tem essa autoridade de vencer? Nós, como um pecador e pequeno, será que a gente também tem como vencer? Pois é, aqui em 1 João capítulo 5, verso 5 diz assim: Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é? São aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Agora é interessante porque assim, um verso vai levar a outro verso e vai levar mais a outro verso e assim vai se formar uma doutrina no ensino. Porque lá em João 14, Jesus fala assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Então, as obras de Cristo foram obras de vitória, não foram obras fracassadas, né, de fracasso. Então, se eu creio nele, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, então eu vou praticar as obras dele. Vai ser obras de vitória. Ou seja, você vai ter um poder que não está em você, mas vem dele. Mas pelo fato de você crer, que é pela fé, e a fé vai produzir o quê? Boas obras e obras de vitória, né? Paulo Henrique, me corrija se eu estiver aqui enganado, né? Se eu estou crendo de uma maneira equivocada, né? Cristo, claro, né? A gente sabe, né? É Deus, né? O Deus encarnado, né? No caso, o Deus que deixou a sua glória lá no céu para se transformar em ser humano, né? Em carne. E a Bíblia diz que ele esvaziou de si. Então, Isso. as obras que ele realizava, né? Eu digo isso incluindo os milagres, os sinais que foram ali praticados, foram diretamente através do seu poder. Eu sei que ele tinha essa autoridade, se fosse depender de si, ou ele fazia por meio do Espírito Santo. Porque assim, se ele disse que vocês farão obras como eu fiz e até maiores, né? Nesse caso, ele daria o poder para que a gente pudesse fazer essas obras, né? Mas a gente faria no poder dele. Nesse caso, Cristo ele fez no seu próprio poder ou através do Espírito Santo, assim? Quando certa vez ele falou assim: eu de mim mesmo nada posso fazer. Então, como você citou aquele texto de Paulo, que ele diz assim, que ele se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por outro lado, ele diz assim, lá em Lucas, no capítulo 4, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu, né? Ou seja, me deu esse poder. Então, Jesus ali realizou os milagres, ele pregou através do poder do Espírito. Ou seja, ele até falou: eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, ele veio como um homem, né, embora fosse Deus, né? A Bíblia até fala que grande é o mistério da piedade, né? Deus ter se tornado, ser feito carne, se tornado um ser humano. Então, as obras que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Cristo, né? E esse mesmo poder que esteve em Cristo de fazer todas essas obras também está à nossa disposição. Ele, na condição humana, ele não poderia fazer. Até poderia, mas nesse caso, se ele tivesse usado do seu poder para benefício seu próprio, né? Então, Até ele estaria numa condição assim que a gente não poderia ser o nosso exemplo. Esse é o caso. isso. Esse é o caso que eu ia falar agora, porque as pessoas veem Jesus simplesmente como Deus, mas esquecem que ele é nosso exemplo. Então, para ser o nosso exemplo, ele assumiu a nossa natureza do homem caído e veio para fazer as obras, né? Até para vencer ali o inimigo, e foi através do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Então, sanou todas as minhas dúvidas. Na verdade, agora eu tive a certeza daquilo que eu acreditava, né? E você aí de casa realmente compreendeu aqui a explicação. Ok, então vamos seguir. Muito bem, muito bem. A próxima é o seguinte, né? A gente viu aí que, então, se nós crer, né? Se nós crer em Jesus, a gente pode vencer, né? E a quarta, ela diz o seguinte: por meio de que, pois, se consegue vitória nessa luta, né? Sabemos que a luta é constante, né? A luta, ela não terminou, né? Ela um dia há de terminar, mas ela não terminou. Então, E é através de Cristo, a gente obtém a vitória, mas por meio de quê? Essa é a isso, pergunta, né? por meio de que? Como é que acontece, né? Essa Isso, vitória? isso mesmo. Aqui em 1 João capítulo 5, verso 4, a última parte do verso, diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória obtermos essa vitória através da fé, né? Vencer o mundo. Agora, interessante que essa fé, ela vem de Cristo, né? Teve até um estudo aqui falando sobre a fé de Jesus.
que na maioria das versões hoje não aparece, das Bíblias aí, infelizmente, né? Aparece mais na King James 1611 e em outras Bíblias, ao meio do século XXI. A Corrigida Fiel, numa versão mais antiga também aparece, mas a vitória é através de nossa fé que nós vencemos o mundo, e essa fé vem dele, porque é um dom de Deus, né? Logo o ser humano não tem É algo por que não si, vem né? de si próprio, né? Algo que é Aham. dom dele mesmo. E vem a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, né? Então a fé, ela vem por ouvir, né, a palavra de Deus. Então nós podemos vencer através da fé. Então não me diga aqui que ninguém não pode ser vitorioso. Pode sim, porque a fé é dada para todos. Exatamente. Então tá aí a dica, né? Leia a palavra, né? Por meio da palavra que a gente tem fé, né? Se você não ler a palavra, claro, você pode ouvir, né? Se você não souber, Você pode ouvir, né? você pode ouvir e assim adquirir fé. Mas sem a palavra de Deus, não tem como obter fé. Você pode ter outro tipo de coisa, sentimentalismo, positivismo, mas fé, a fé verdadeira mesmo Não tem, né? não tem. Vamos embora. Próxima. Pergunta 6 agora, né? 6. É assim como... Não, 5. Assim. É a 5, é Eita, já verdade. queria pular aqui. Por meio de quem alcançamos essa vitória? Por meio de quem alcançamos essa vitória, Paulo? Já viu aí que... Então nós pode ser vitorioso aí, mas quem é que pode nos dar, né? Esse poder aí, quem pode nos dar esse privilégio aí também de vencer, né? Muito bem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Romanos 8, verso 37 diz: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, se a gente lermos o verso anterior, está falando da ressurreição, né? Dos justos. Uhum. Aí eu fico pensando, se eu não crer que Jesus Cristo ele pode me dar a vitória hoje ou em vida, como eu vou crer na promessa de ressurreição? Se eu chegar a morrer e meu corpo se tornar em pó. E aqui o verso diz que ele nos dá a vitória através de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. E esse é o último inimigo que será vencido. Ó, que será vencido. Então já é uma promessa de vitória. Uhum. Né? O último inimigo a ser vencido Será será a morte. Será a morte. Então, se esse inimigo, que ele é cruel, vai ser vencido, o que dirá das situações que a gente se depara hoje, no dia a dia, a gente vamos ter a vitória, né? Porque a morte, nenhum ser humano consegue vencê-la por si só. Até hoje ninguém inventou uma fórmula em que pudesse tornar o homem imortal, né? Sem passar pela morte. Né? Então, se através de Cristo nós temos essa promessa de vitória, quanto mais as coisas desse mundo, né? Hoje em vida. Então, vamos dizer assim, vai ser fichinha, né? Em comparação a esse inimigo que é a morte. Uhum. Isso mesmo. Muito bem. Como vencer Cristo a tentação? Não, como venceu Cristo a tentação? Como ele venceu, né? Como Jesus venceu Cristo a tentação aí? E não tenhamos desculpa nenhuma para não vencer toda e qualquer tentação, não é isso? Pois é, Isso não mesmo. tem. Porque o exemplo de Cristo aqui em Mateus, no capítulo 4, verso 1 até o verso 11, conta dessa vitória de Cristo. Ele ter vencido o inimigo no deserto. Satanás aparece para ele e agora pergunta se ele é o Filho de Deus, coloca dúvidas, né? Já vem com perguntas aí para levar Cristo à dúvida. E Cristo Uhum. cita a palavra, está escrito, está escrito. E ao citar a palavra, o inimigo ali, ele não teve como vencer a Cristo. Então fica um exemplo para nós, que é através da palavra que iremos vencer tanto esse mundo mal, tanto a natureza corrompida, né, a natureza carnal, os pecados, como esse mundo. Então, três vilões nós podemos dizer assim, que temos aí. A carne, o mundo e o inimigo, né? Isso. O diabo. No qual a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se ele está no controle do mundo de pecado, mas essa palavra
Jesus deixou aí o exemplo, que ele venceu o inimigo, esse anjo caído, através da palavra. Então, eu e você, nós temos também a palavra, e nós podemos vencer. Quando a tentação vier, quando esse mundo mal vier, com todo os seus males, né? Seus pecados, quando a sua natureza, desejos maus, vierem despertar aí para tirar você da presença de Deus, lembre-se da palavra. Há poder na palavra de Deus. E você falando em palavra, Paulo, também me faz me refletir aqui que Satanás também conhecia a palavra, né? Ele usou a própria palavra para tentar, né? Para tentar, como duvidar, colocar dúvidas em Cristo, como você mesmo falou aqui, né? Que diz assim no capítulo 4 versículos, ele diz, se tu és o filho de Deus, né? Olha aí, ele criou já uma, uma dúvida aí, né? E isso ele faz também com a gente também, né? Ele usa essas mesmas armadilhas, essas mesmas coisas com a gente. Será que realmente tu é filho de Deus? Será que realmente você está fazendo a vontade que Deus quer? Será que realmente você vai receber o perdão? Será que realmente você vai ter salvação? O inimigo ele vive colocando isso na nossa mente, né? Mas nós, com a palavra a gente pode vencer, como Cristo venceu, né? Cristo venceu essa das maiores tentações, né? Que foi as 3 tentações maiores, e ele venceu as 3 com a palavra. Mas também, né? Buscando, né? Ele faz o quê? Já estava com jejum, oração, né? E a palavra. São 3 poderes aí que o inimigo não tem força nenhuma para tentar destruir, né? Verdade. Não sei se Paulinho queria comentar mais alguma coisa. Eu não sei se eu poderia fazer um questionamento, mas se tiver alguma coisa para comentar, pode Não, continuar. pode. Não, porque alguém poderia perguntar. Alguém chegou para mim e disse assim: Ah, Cristo venceu porque ele era Deus. Cristo. Tu tem que entender isso, é Jesus. Não, ora, se ele tivesse numa condição em que ele não pudesse pecar, Satanás não o tentaria. Justamente. Não é isso? Justamente. Então ele tentou porque ele sabia. Ele pensava: se ele vier como um homem, aí eu consigo derrubá-lo. Justamente. Então haveria essa possibilidade. Aí você poderia até me perguntar, porque assim, se tu és o filho de Deus, ora, alguém poderia perguntar, Jesus como sabedor de todas as coisas, mas peraí, né? Será que ele tinha dúvida? Ele viveu lá com Deus, lá no céu, e ele caiu numa tentação de duvidar que ele era o filho de Deus. Ora, como falamos aqui, ele esvaziou de si, veio como natureza humana, deixou sua glória lá no céu com o Pai, vamos se dizer assim. E quando a Bíblia diz assim, e crescia o menino, isso falando de Jesus, em estatura, em conhecimento e graça, né? Eu entendo que a própria mãe dele, Maria, ensinou para Jesus de que, ó, você é o filho de Deus, você é o prometido, você é aquele que realmente foi enviado, né? Que está nas escrituras. E aí Jesus foi captando, aprendendo isso, né? E isso afirmou mais ainda quando ele ouviu a voz do Pai no céu. No batismo dele, né? No batismo dele, dizendo: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E só que Satanás não queria que ele ouvisse isso, né? E ele quis levar isso à prova, dizendo assim: Tu és o filho de Deus, né? Tu tá tendo a certeza porque tu ouvisse a voz do Pai, transforma essas pedras em pães, né? E se ele tivesse transformado, ele teria caído na armadilha de Satanás. Estava Aí. demonstrando que tinha dúvida, né? Pois é. Então, esse era o meu questionamento. Se eu tiver errado e equivocado aqui, pode falar também. E o Espírito, né, o guiou, né? Jesus. E hoje o Espírito pode guiar qualquer pessoa, como desde o começo, né? Uhum. Desde o começo, né? Muito bem. Vamos lá. Próxima pergunta. Agora é a 7ª. Como dizem, né? Como dizem as escrituras que os santos venceram o inimigo. Olha, então quer dizer que a escritura aí, ela tem a nos dizer aí que os santos venceram o inimigo. Quem foi esses santos que venceram o inimigo aí? Vamos ver o que a palavra vai dizer, né? Apocalipse 12, verso 11, diz assim: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles venceram. E pela palavra, né, do testemunho. Então, vê só,
Jesus Cristo, em todos os momentos, ele venceu. Uhum. Venceu este mundo, venceu as tentações, venceu o próprio Satanás. Então, esse sangue vitorioso de Cristo estando na sua vida, você acha que não vai vencer? Foi assim que os irmãos do passado venceram. E é assim que os irmãos do presente momento e do futuro próximo, aí, se caso ainda formos demorar muito tempo nesse mundo, vai vencer através do sangue. Tem até um hino do Inário, né? Uhum. Que fala sobre a vitória que nós temos através do sangue, né? De Cristo. Então, qualquer coisa nós podemos vencer através de sangue, pois é um sangue vitorioso, né? E eu Nós penso, somos mais do que vencedores, né? Porque ele morreu por nós, né? e Derramou eu teu penso sangue. assim, quando a gente duvida de que a gente pode vencer, a gente está diminuindo a graça. Isso. Uhum. E A pessoa de Cristo, essa né? nova teologia de hoje tem feito muito isso. Uhum. Pode ser que não seja a sua intenção, mas tem difundido uma mensagem aí no meio da cristandade, uma mensagem que é falsa, né? A gente está lendo os textos bíblicos aqui, não é uma opinião minha, não é uma opinião nossa, é o que está escrito aqui, A palavra diz, né? não é isso? E Isso pegando mesmo. aí a sua fala, Grace, é interessante porque assim, se nós temos que vencer, se nós não vencemos, o lado de lá do mal vai ser vitorioso. Uhum. Então quer dizer que Jesus Cristo não é tão poderoso assim, não é tão vencedor assim que você não possa vencer com ele. Então é dizer que o lado do mal é mais do que Cristo. E como cristão dizer isso é uma tragédia, É né? uma tragédia. Não é isso que a sua palavra ensina. Então, só para a gente lembrar aqui, né? Como dizem as escrituras que os santos venceram o inimigo? Como que eles venceram? Então, primeiro, pelo sangue do Cordeiro, Uhum. pela palavra do seu testemunho, né? Do testemunho de Cristo, né? O Apocalipse fala ali sobre dois testemunhas, né? O Antigo e o Novo Testamento, né? Então, por meio da sua palavra, né? Vamos Isso. dizer assim. E outra que, e não amaram as suas vidas até a morte, né? Ou seja, quando você entrega a sua vida para Deus, independentemente das circunstâncias que eu venho passar, eu confio em Cristo. O amor a Deus estava acima de tudo e de De todos, tudo, né? né? Mesmo que a gente venha perder a nossa vida aqui, a nossa confiança tem que estar nele. É Isso verdade. mesmo. Muito bem. A próxima, ela diz o seguinte: com o que nos diz o apóstolo Paulo, né? Que vençamos o mal, né? O apóstolo Paulo aí, o que que ele nos diz aí nessa questão aí que nós conseguem que vencemos o mal, né? Vamos vencer o mal com o quê, né? Com o quê? Isso. Romanos capítulo 12, o verso 21 diz assim: não te deixes vencer do mal. Ou seja, não se deixe, né, vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, olha, a forma correta de você vencer o mal é com o bem, Foi isso que Jesus fez, né, Paulo? Mas se for pensar bem, foi isso que Jesus fez, né? porque ele só fez o bem, É, né? ele venceu o mal com o bem, né? Com o bem. É. Não é no dia a dia você pode encontrar assim, nas suas atividades, né? Alguém que lhe venceu, vamos dizer assim, trapaceou, mentiu. Também eu vou mentir. Tem muitas pessoas que usam isso, Não, sim, sim. né? Para vencer. Uhum. Ah, fulano fez isso de mal, matou alguém da minha família. Vou lá, vou matar alguém da família dele. Uhum. E as pessoas acham que estão vencendo assim, mas não, elas estão perdendo, porque o lado do mal já está perdendo ao fazer isso. Cristo foi cuspido, esbofeteado, né? Chicoteado, né? Enfim, tudo. Como você sabe, vê nos filmes, você sabe, né? E mesmo assim, diante de todas essas circunstâncias e situação, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Uhum. Olha só, então essa é um grande exemplo. Aí alguém pode dizer assim, mas, poxa, chegar a esse patamar assim de como um Cristo, você tem que permitir que Cristo ele vença na sua vida. É como se, mais uma vez, Cristo estivesse, não mais, eu digo assim, na presença física aqui na Terra, né, como ele esteve, mas assim, na sua vida, através do Espírito Santo. E ele vencendo novamente, diante das tentações, porque ele foi tentado como nós somos. Então, mais uma vez, ele vencendo, agora na nossa vida, né, na vida de cada pessoa, individualmente. É, Paulo, tô falando isso, eu me lembrei de um irmão que ele fala assim, mas não coloca comparação com Jesus não. Jesus não tem como comparar nós como Jesus não.
né? Ele sempre fala, né? Coloque os menores, coloque o apóstolo Paulo, coloque Pedro, mas não coloque Jesus, não. Mas é Jesus em Mas nós, né? é Jesus É em em nós, nós. justamente. Não é ele Então, fora de nós, né? isso mesmo. Não é a gente querendo competir com ele. Eu vou É, mostrar aí que eu também posso, né? isso, justamente. Perfeito. A próxima e a A última penúltima, no caso, né? Não, a última. é a penúltima, é verdade. Não, é a Não, última. é a A última, gente, Gleice. Ô, Gleice, você tá me confundindo aqui, a eu tô gente tá meio aqui. atrapalhando aqui nas perguntas, né? Eita, Mas vai dar é a certo. última, é a última. Esse estudo é bem pequenininho, mas é muito importante, né? É muito importante. Por que foi o nome de Jacó mudado para Israel? Hoje, por quê, hein? Por que o nome de Jacó foi mudado para Israel? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer, né? Por que aconteceu isso? Gênesis capítulo 32, o verso 28 diz assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, venceste, né? Então, a mudança agora aí do nome Jacó, enganador, para Israel, príncipe, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí, será que, aí se alguém perguntar, será que a gente vai ter que lutar com Deus, né? É, eu lendo isso aqui, eu me lembrei, né, que Deus tem feito essa promessa também pra gente, né, Paulo? Ele diz Isso. que a gente vai ter um novo nome, né? Isso. Meu Aham. nome hoje é um, hoje, né? Lá não vai ser mais esse nome, né? E Deus vai dar, né, uma pedra, né, com um novo nome para cada um, né? Vencer. Aqueles que vencer, né? Aqueles que vencer, né? É interessante porque, assim, quando fala dessa luta que Jacó teve, né, com o Senhor, ele esteve ali em oração. Até fala no momento, Jacó, ele pensava que fosse uma outra pessoa. E quando o Senhor tocou na junta ali do seu joelho ali, deslocou. Então ele já percebeu ali que não era uma pessoa como que um toque, né? Uhum. Já o desmantelou, vamos Já dizer assim, né? pensasse o poder. Então, ali ele ficou naquela luta para conseguir a bênção, né? Ele queria entender se realmente ele tinha ali os seus pecados perdoados. Uhum. Então, quando ele prevalece, né? Ele persevera e prevalece, o Senhor fala isso, né, para ele. Porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens Ô, e Paulo, e prevaleceste, né? se isso voltando para nós, isso aqui voltando para nós, como é que poderia a gente colocar como voltando para nós isso aqui? Hoje a gente pode a nossa luta em oração. Hum, Tem muitas coisas que talvez, né, a gente não tenha ainda vencido. Mas será que gastamos um tempo assim como Jacó, que passou toda uma noite ali em oração, né? E a vitória dele não só foi com Deus, né? Ali, Uhum. na perseverança. Deus vê esse desejo de Jacó e ele a luta dele era persevera, né? espiritual, né? Isso. Era a luta espiritual, né? E Não agora, era de espada, isso aqui, né? Que o pessoal pode pensar, não. É luta espiritual mesmo, né? Ele queria receber o perdão, né? É tanto que ele disse, você não vai sair daqui não, não lhe solto não. Quando você não me der a a minha bênção, né? bênção, né? Então você vê aí, né? Aí vê só, não só houve a vitória ali, né, com Deus nesse contexto que é espiritual, mas também com os homens, né? Jacó estava pensando agora no irmão, o irmão que ele havia enganado, e agora vinha com cerca de 400 homens. E quando ele soube dessa notícia, Jacó ficou muito temeroso, né? Foi. Mas aqui diz que ele venceu, né? Venceu. E aí houve uma transformação. Até a mensageira do Senhor fala que o anjo foi lá e Esaú ele teve uma visão da vida de Jacó quando ficou ali na terra de Labão, ali do seu sogro, o que ele passou, né, temendo ali a Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Então aquilo mexeu muito com Esaú. E quando ele vê os dois ali, quando se encontraram, se abraçaram, né? Houve o perdão. Então veja só, quando você luta em oração, Deus também está lutando, né, ao seu favor, para que as coisas que ali o ameaçam a destruir, elas possam até se tornar bênçãos na sua vida, né? Amém. 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 Muito bem. Tem alguns aqui, né? Alguns versículos, não sei se Paulo vai querer Tu quer ler essa parte só explanar. para mim ver algum?
trecho para mim ler. Pronto. Não, tudo bem. Termina aqui? Ou Não, eu leio aqui então. Leia enquanto Leia. eu Não, tudo procuro os bem. textos aqui. Então, para a gente finalizar, né, como a Rico falou, o estudo é bem pequeno, né? Então a gente já terminou aqui. A gente tem algumas promessas para você, que isso foi lido aqui a semana passada, mas seria interessante a gente frisar. E quando o Paulo estiver preparado ali, eu posso pausar aqui e ele continuar. Sim, aí, Não, pode falar. pode falar? Pode falar. Tá. Então, tem umas promessas aqui que diz assim, né? É bom a gente lembrar, né? Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se você vencer, você vai ter o direito de comer da árvore da vida. Apocalipse 2:11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte, né? Estamos todos sujeitos, né, a morrer. Mas a segunda, né, que é a morte eterna, você vai acabar vencendo ela, né? Se você vencer. Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Você vai ter o direito de comer também do maná escondido. Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Como diz lá em Apocalipse, que nós vamos ser reis e sacerdotes, né? Nós vamos dominar o mundo, né? Enfim, Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos, né? Vestiduras brancas, né? Significando a pureza, a santidade e a justiça de Cristo. O nosso nome não será riscado do livro da vida, né? Porque só quem vai estar salvo é quem está com seu nome escrito no livro da vida, e o seu nome será confessado diante do Pai, né? Diante de Deus. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Olha que privilégio, né? Não só da gente participar ali da mesa, do banquete, de sentar ali na cadeira, fazer parte, né, dos santos, dos salvos, mas de ter o prazer de sentar no trono juntamente com Jesus, né? Pensou? E esse era o objetivo, vamos dizer assim, do inimigo, né? Era. De querer estar ali para ser adorado, né? E agora essa promessa é dada àqueles que venceram, assim Que como venceram, Jesus, né? Venha. Senta aqui comigo, né? E para finalizar, Apocalipse 21:7. Quem vencer dará todas as coisas e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essa é a promessa. Aqui, Cleison, a Bíblia ela dá uma advertência dos inimigos do povo de Deus. Dá uma advertência para que a gente não sejamos vencidos, né? Por exemplo, em Apocalipse 13:7 fala da besta, ou o papado, né? A liderança ali da igreja mãe, né? A igreja que se intitula como mãe, né? Fala que ela vai vencer no final, porque ela vai matar alguns ali do povo de Deus. A Bíblia até fala assim. Mas interessante também que a Bíblia diz, a advertência, que se nós não perdoarmos os irmãos, Satanás ele nos vence. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10. Então, muitas vezes tem faltado perdão aí nas famílias, entre amigos, conhecidos e na própria igreja. Né? Tem pessoas rancorosas com outros que não querem perdoar. Então, Satanás está vencendo você. Então, para isso, nós temos que perdoar. É pedir para que Deus, assim, vendo o exemplo como Jesus perdoou aqueles que o maltratavam, aqueles que o crucificaram, também seguimos esse exemplo de perdão. E a Bíblia também diz que daquele que somos vencidos, nos tornamos servos. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 19. Então, quem é que está vencendo nossa vida? Jesus ou o inimigo? Porque a gente vai se tornar servo daquele a quem tem nos vencido. E a promessa, podemos dizer assim, de vitória para o final, para um futuro aí próximo, Apocalipse 17, verso 14.
que diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? A Bíblia fala de uma união aí da besta, do falso profeta Uhum. e do espiritismo, né? Fala assim, Uhum. 3 espíritos aí. E fala assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, só promessa de vitória aí, para os que estão com Cristo, claro, né? Então é isso. Agora é só vitória. Agora é só vitória. É isso.